Bom, estou compartilhando aqui tela inicial. Aqui nós vemos uma imagem interessante que é o fenômeno que nós vamos estudar hoje. Aqui é um vidro, né, onde tem várias gotículas de água condensada. Hoje a gente vai trabalhar, então, falando de condensação e trocadores de calor. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre a sua importância dentro da transferência de calor. Basicamente, quando nós falamos em condensação, trocadores de calor, nós estamos dentro de uma área que é principalmente na área de arrefecimento, né? Que tanto a gente pode utilizar esses fenômenos em casa para garantir o conforto térmico, em hospitais, né? Onde é utilizado para manter condições adequadas de temperatura no ambiente onde vai nascer as crianças, nas indústrias. As temperaturas de operação são controladas por trocadores de calor, condensadores, evaporadores, além de várias outras áreas. Dentro do automóvel, nós temos equipamentos que utilizam o princípio da condensação e da troca de calor por convecção. O aparelho de ar-condicionado, por exemplo, né, ele utiliza um fluido refrigerante para diminuir a temperatura do ar ambiente, né? E esse é um exemplo claro aí de um trocador de calor, tá? Então, nós temos vários outros aspectos, por exemplo, os radiadores, os trocadores de calor casca e tubo, como a gente vai ver, tá? Que são aplicados. Então, a gente tem vários equipamentos nas indústrias que podem se valer deste tipo de equipamento, desse tipo de fenômeno. A indústria petroquímica utiliza, né, trocadores de calor para aquecer óleo, né? Por quê? Porque com o aquecimento do óleo, a gente consegue diminuir a viscosidade e fica mais fácil de fazer com que haja o transporte, né, dentro da tubulação. Deixa eu só confirmar aqui. Beleza, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Então, os trocadores de calor têm suma importância dentro da indústria. E hoje a gente vai entender um pouquinho do seu funcionamento e dos vários tipos. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da condensação. Na aula passada, a gente falou do fenômeno da ebulição, né? A condensação é um fenômeno na qual, né, a conversão de um estado de vapor para líquido. Não é? Há uma mudança de fase que ocorre quando a temperatura de vapor é reduzida a valores, a sua temperatura de saturação. Então, aqui nós temos, nesse gráfico, a temperatura versus pressão de saturação. Essa região aqui onde nós temos uma linha, né, é a linha de saturação, onde coexistem vapor e líquido. Tá? À medida que a gente está nesse estado aqui de vapor, né, a essa temperatura, e se a gente diminuir a temperatura, a gente vai migrar para uma região de líquido, líquido saturado, até chegar ao estado, né, que a gente conhece da matéria. Tá? E na aula anterior a gente partiu de uma situação onde nós estamos lidando com o líquido e vamos migrando para o estado vapor. Tá? Então, a condensação ela ocorre quando a temperatura do vapor é reduzida a valores inferiores que a gente chama de temperatura de saturação. E esse fenômeno físico, né, ele ocorre de várias maneiras. E eu trouxe alguns exemplos aqui de condensação. Tá? Então, em equipamentos industriais, geralmente, né, o processo de condensação ele acontece através do contato entre o vapor e uma superfície fria, que é o caso aqui apresentado nessas duas figuras. Então, nós temos uma superfície que está a uma temperatura menor que a temperatura de saturação, e aqui nós temos o vapor. Né? O vapor em contato com essa superfície vai gerar uma situação que a gente chama de condensação do tipo filme, né? Ou em gota, depende, né, do tempo de exposição também a essa superfície,
porque acaba saturando essas gotas, né? E elas se coalescem, emendam uma a outra e formam o filme. Então, nós temos a condensação de superfície, que pode ser do tipo filme ou do tipo gota, tá? Então, o que acontece? A energia latente de vapor é liberada, né? E o calor é transferido para a superfície e forma o que a gente chama de condensado. Então, esse filme aqui é um condensado, tá? E essas gotas também são condensados, mas são em pequenas porções. Então, nós temos outros modos também de condensação, tá? Que a gente chama de condensação homogênea, que é esse exemplo aqui. Tá? A condensação homogênea, o vapor ele vai condensar em gotículas que permanece suspensa na forma de um gás. Então, aqui nós temos o vapor, né? Está passando por dentro dessa tubulação aqui e vai formar uma névoa, tá? E a gente chama isso de condensação homogênea. Então, forma gotículas. E o outro é a condensação por contato direto, que está representado aqui nessa figura de ambos os exemplos aqui. Basicamente, né, é quando o vapor é colocado em contato direto com um líquido frio. Tá? Nós temos o vapor e aqui nós temos um líquido frio. Imagina que você está injetando um jato de vapor dentro de um recipiente. O vapor ele vai entrar em contato com esse líquido que está a uma temperatura menor que a de saturação, que é a temperatura de vapor, e vai formar gotículas. Ou, aqui nesse outro caso, né, nós temos o vapor que está dentro dessa tubulação aqui e nós injetamos o líquido e vai formar aí gotículas. Nós vamos focar nossa atenção na situação de condensação por superfícies, que é essas duas aqui, filmes e gotas, tá? E, como a gente viu, ela vai acontecer de duas formas, depende aí da condição da superfície. A forma dominante de condensação, se é em filme ou se é em gotícula, né? Basicamente, o que se sobrepõe entre essas duas é a condensação em filme. Tá? Ela é a mais fácil de se manter. E é onde o líquido, né? O filme líquido, ele vai cobrir toda a superfície de condensação. Tá? E sob a ação da gravidade, esse filme ele vai escoar, né? Vai escorrer, deixando a superfície. Vou mostrar uma imagem real aqui, onde a gente consegue ver o caso da formação, né, de um filme. Aqui nós temos uma superfície, que como é um filme de gotas muito pequenas, extremamente pequenas, né, fica quase que difícil de ver. A escala é a mesma dessa superfície e dessa. Essa aqui nós temos a condensação em gota e essa em filme. Para ter um caso típico dessa imagem aqui, a superfície geralmente, né, que predispõe a essa formação é superfícies limpas. Quanto mais limpa a superfície isenta de contaminação, né, a formação da condensação em filme é mais facilitada. Tá? Se a gente colocar, por exemplo, um revestimento, uma substância que induza uma baixa molhabilidade, né, que é o que permite a formação, né, desse filme, a gente consegue manter a condensação em gotas, tá? Então, geralmente, as gotas elas vão formar em rachaduras, pequenas depressões e também cavidades, tá? E vai crescendo, vai coalescendo até formar uma condensação continuada, formar um filme contínuo. Tipicamente aqui, né, nós temos 90% da superfície coberta pelas gotas. E os diâmetros, eles variam, né? Se a gente observar, tem gotas maiores que são coalescidas, que vão a gotas menores que vão de microns, né, micrômetros, até esses aglomerados, que aqui a gente já consegue ver a olho nu, né? Tem gotas micrométricas, que a gente observa pequenininhas aqui, até diâmetros grandes, visíveis a olho nu. E como a superfície, no caso aqui, é uma superfície vertical, né, devido à ação da gravidade e rompendo a tensão superficial e a aderência, ela vai escoar.
vai cair aí na superfície. Então, nós temos essas duas situações típicas, tá? Só que uma delas é mais interessante para nós mantermos quando a gente quer maximizar a troca de calor. Por quê? Independentemente se é na forma de filme ou na forma de gotas, o condensado, tá, ele vai representar uma resistência à transferência de calor. Então, isso aqui ele é uma resistência térmica, vamos assim dizer. Tá? Então, as gotas, tanto o filme, geram, né, uma resistência da transferência de calor entre o vapor e a superfície. Porque a gente quer, por exemplo, trocar calor entre o vapor e a superfície. E a película de líquido ela vai criar uma barreira a essa troca. Tá? Então, o aumento da espessura do condensado é proporcional ao aumento da resistência térmica gerada ali. Tá? Então, quanto maior essa espessura formada, ou desse filme, dessas gotículas, maior é a resistência. Então, é interessante a gente utilizar superfícies verticais, tá? Tá, com pequenas alturas, ou cilindros horizontais, por quê? Né? Aí a gente consegue fazer com que haja, né, essa redução dessas gotas, elas escoam, e permitindo aí situações que não geram menos, né, resistência térmica. A maioria, né, dos condensadores é formado de matrizes de tubos. Tá? Então, a maioria é formado de matrizes de tubos. Aqui nós temos um trocador de calor. Tá? Aqui nós temos a parte interna. Nós temos as chincanas aqui, que é essa parte metálica, que visa gerar uma turbulência no fluido. E aqui nós temos os tubos. Né? Então, aqui dentro escoa um determinado fluido e externamente a ele, outro fluido. Tá? Então, ocorre essa troca aí. Então, geralmente são tubos horizontais. Tá? E quando nós falamos de condensador, né, nesse caso aqui é um trocador de calor casco e tubo. Quando aplicamos um condensador num sistema de refrigeração, dentro, no interior dos tubos, vai escoar um fluido refrigerante, enquanto do lado externo um vapor que a gente busca aí condensar. Tá? Bom, quando a gente busca aumentar as taxas de condensação e de transferência de calor, ou seja, a gente quer converter vapor em líquido. Então, a gente quer aumentar essa taxa de condensação. Para aumentar isso, a gente tem que aumentar a troca. Né? Então, a gente precisa fugir da formação de filme. Né? Por quê? A gente sabe que o filme ele cria uma espessura muito maior e que impede essa troca. Então, a gente visa formar gotas. Né? Então, a formação de gotas é melhor do que a formação de filme. E quando essas gotas têm diâmetros menores que 100 micrômetros, né, a gente alcança taxas de transferência de calor muito superiores aí, tá? Com relação à condensação em filme. Então, o que se faz na prática, né? Então, assim, é muito difícil sustentar por muito tempo esse tipo de fenômeno, né? Vai chegando um ponto que vai criando um filme. Se modifica o que a gente chama de molhabilidade da superfície. Tá? Então, a molhabilidade é alterada através de revestimentos superficiais. Tá? Então, aplica-se nas superfícies de troca térmica, né, que envolve a condensação, silicones, teflon, que são revestimentos que vão induzir, né, baixas molhabilidades. A superfície ela acaba ficando um pouco repelente à formação de gotículas, né? Então, como se fosse uma superfície, me fugiu o termo, né? Mas ela repele a formação de gotículas, né? Então, e na verdade a formação de filmes. Então, a água entra em contato, ela tende a formar gotas que se escoam, né? Não ficam aderidas ali. Então, silicones, teflons, tem algumas ceras também que são aplicadas.
ácidos graxos, que é um tipo de gorduras, né? Então, são usados com esse propósito. Contudo, né, como ali está submetida a vapores altamente quentes, vai perder gradualmente a sua eficácia, né, esses filmes aí, porque vai acabar gerando oxidação, deposição, porque o fluido, o vapor, ele pode ter partículas ali, solúveis, que vai depositar nessa superfície, além, claro, da própria remoção. Então, pode gerar uma remoção desse filme e acaba formando o filme com o tempo, né? Mas existem esses subterfúgios de a gente reduzir a molhabilidade. Então, a gente quer reduzir. Porque o que nós queremos é que o vapor apenas entre em contato com a superfície, né? Que não gere filme. Ele entra em contato com a superfície, condensa e escoa, não se adere formando filmes, né? Bom, como eu disse, embora seja desejável esse tipo de condensação em gotas, né, em aplicações industriais, é muito difícil. Então, considerando esse fato, né, na hora de fazer os cálculos de projetos de condensadores, então, quando se lida com projetos de condensadores, adota-se, né, no projeto a hipótese da condensação em filme, porque ela é a mais comum e é inevitável em algumas situações, né? A não ser que fica fazendo manutenções frequentes com tratamentos da superfície. Então, nos projetos de condensadores, se baseia na hipótese de que ocorre a condensação em filme. Por quê? É a mais frequente de acontecer e é a que gera, né, os menores coeficientes convectivos. Então, se baseia nesse menor, né, para haver um dimensionamento que vai, né, atender às condições de serviço. Se basear apenas na formação em gotas, o H é muito alto e a gente percebe com o tempo, né, vai havendo a remoção e acaba a condensação em filme ocorrendo. Tá? Então, esses são os fenômenos de condensação existentes. Tá? Só para a gente recapitular, nós temos as condensações de superfície, que é do tipo filme e gotas, a condensação homogênea, né, onde o vapor ele forma uma névoa, pequenas gotículas que ficam suspensas, e a condensação por contato direto, onde o vapor entra em contato com o líquido a uma temperatura inferior à de saturação, onde vai formar as gotículas de líquido. Tá? Eu não vou entrar em mais detalhes com relação aos outros fenômenos e quanto às equações que regem, né, esses fenômenos. Tá? Mas é interessante, se porventura vier a trabalhar com esse tipo de mecanismo, de uma pesquisada mais a fundo nas equações empíricas, como sempre, que tentam prever, né, a troca de calor, qual que é a magnitude, dependendo da condição de condensação existente na superfície. Outro assunto interessante que eu gostaria de falar hoje é a respeito dos trocadores de calor. Tá? Trocador de calor é um dispositivo termomecânico, tá? Ou pode ser elétrico também, termoelétrico, em alguns casos, mas basicamente nós vamos focar nos dispositivos termomecânicos que visam, né, fazer com que haja, né, a troca de calor entre um fluido e outro. Esses fluidos podem ser gases, mas é mais comum acontecer entre gases e líquidos ou líquidos a diferentes temperaturas. Tá? A gente classifica os trocadores de calor dependendo da configuração do escoamento. Tá? No caso, também se classifica, em algumas situações, com tipo de construção. Então, a configuração, pelo tipo, vou apagar aqui, tipo de escoamento e tipo de construção. Os escoamentos, eles podem ser do tipo paralelo e contracorrente. O que seria o tipo de escoamento em paralelo? Então, aqui nós temos um exemplo
de um trocador de calor bem simples, tá? Então, aqui em azul nós temos o fluido quente, tá? Então, imagina que seja dois tubos, um dentro do outro, tá? Então, é um trocador de calor da construção que a gente chama de tubos concêntricos, é um tubo dentro do outro. O tubo mais interno escoa, né, um fluido quente, e na parte mais externa, no tubo de diâmetro maior, escoa um fluido frio. Quando nós classificamos através do tipo de escoamento, em paralelo significa que o fluido escoa tanto o quente quanto o frio na mesma direção, eles estão em paralelo. Já em contracorrente é que um escoa num sentido e o outro escoa em outro, tá? Então, a gente tem essas duas configurações. Qual que é o mais eficiente em termos de troca térmica? A gente sabe que a transferência de calor, ela é em função do coeficiente convectivo, da área superficial em que vai haver essa troca, né, entre esses fluidos, e da diferença de temperatura. Quando a gente analisa esses dois tipos de escoamento, o contracorrente é que vai garantir a maior diferença de temperatura ao longo de todo o escoamento. Então, essa configuração aqui, ela tende, né, a ter uma maximização na troca. Então, a gente consegue construir equipamentos mais compactos, menores, se comparado a um trocador de calor com escoamento em paralelo. Tá? Então, nesse tipo de configuração aqui, porque ele permite isso. Quando a gente faz análise, né, se isso aqui tiver uma tubulação de comprimento muito grande, ou a gente idealiza de comprimento infinito, vai chegar um ponto, né, que a gente pode ter que a temperatura do fluido que está saindo, que é o fluido quente que sai, ele vai ter a mesma temperatura do que o fluido frio que entrou nessa situação hipotética aí. Outro exemplo aqui que nós temos é a classificação de trocadores com escoamentos cruzados, tá? O escoamento cruzado, ele trabalha, né, onde um fluido ele escoa realmente através de um ângulo perpendicular, né? Aqui nós temos os tubos, aqui, e vou começar do começo para a gente entender melhor aqui. Nós temos basicamente dois tipos, né, de equipamentos que lidam com o escoamento cruzado, que é uma classificação. Enquanto ao aspecto construtivo, nós temos os trocadores de calor com aletas, que é esse caso aqui, que são essas placas, né? A gente chama de aletas ou chincanas, então são as aletas, que visam, nesse caso aqui, basicamente, é restringir a direção do escoamento, e nós temos o escoamento cruzado, onde não temos a aleta. Tá? Bom, o que permite dizer, classificar e entender? Quando nós temos uma situação onde nós temos as aletas, a gente diz que os fluidos, o escoamento do fluido é não misturado. Tá? Por quê? Né? A direção do escoamento não permite que um fluido escoe na mesma direção do outro. Tá? Então, basicamente é isso. Nós temos a direção Y aqui, né? E a direção X aqui. No escoamento com fluidos não misturados, a gente vai ter que um segue a direção X e o outro a Y. Quando nós utilizamos uma situação de não aletado, nada impede que haja uma parcela do escoamento vindo nessa direção também. Além de, claro, estar surgindo nessa direção, ele pode também, né, escoar na direção X. O que isso implica em termos gerais? Né? Isso influencia no desempenho do trocador de calor. Tá? Então, é interessante entender qual que é a maximização do fluxo de troca de calor de cada uma dessas condições. Mas, basicamente, a gente tem que, quando o fluido é não misturado, a temperatura ela é função de duas coordenadas aí, x e y. Já no escoamento
cruzado, misturado, depende apenas de uma coordenada, tá? Então, isso influencia na natureza do desempenho do fluido. O outro trocador de calor muito comum, né, que acho que é o mais comum, é o trocador de calor do tipo casco e tubos. Tá? Casco e tubos. Aqui, esse primeiro exemplo é um trocador de calor casco e tubo, porque só tem um tubo internamente aqui, tá? Casco e tubos. Nós temos uma casca, né, uma estrutura, geralmente é cilíndrica, né? E dentro dessa estrutura cilíndrica, nós temos vários tubos. Nós podemos ter, nessa configuração aqui, de casco e tubos, o escoamento contracorrente, né? O fluido no casco indo numa direção e nos tubos em outra, ou em paralelo, tá? O que nos permite entender por que utilizar mais tubos é que aqui, no casco e tubos, nós maximizamos a área, né? Nós temos que a troca é em função do coeficiente convectivo, da área superficial de troca e da diferença de temperatura. Então, aqui nós mexemos tanto na área, nós mexemos também com a diferença de temperatura, modificando o sentido do escoamento. Para a gente modificar o coeficiente convectivo, nós inserimos as chincanas, que são aquelas placas metálicas que visam criar, né, por exemplo, porque o escoamento ele cria uma turbulência dentro do sistema. Então, a gente aumenta, né, o coeficiente convectivo dentro do sistema. Então, esse aqui, ele maximiza a troca térmica, porque ele consegue aumentar a área de troca, modificar quando você trabalha em operação contracorrente, e também a inserção de chincanas aumenta o coeficiente convectivo, tá? A gente classifica, né, os trocadores casco e tubos também em função do número de passes. O que seria o número de passes? O número de passes a gente pode entender da seguinte forma. Em A, nós temos um trocador de casco e tubos. Nós temos aqui 2 tubos, né? O que acontece? O passe no casco é 1, tá? Porque nós temos apenas essa estrutura. Então, ele entra aqui e sai. Então, ele fez apenas um passe. Então, ele entrou, ele tem esse movimento de vai e vem por causa das chincanas, mas ele fez apenas um passe. Então, é um passe no casco e 2 passes no tubo, porque ele vem um passe e volta 2 passes. Daí nós temos as situações de mais de um passe no casco e mais passes nos tubos. Aí depende da quantidade de voltas. Esse aqui é o caso de um trocador 2 passes no casco. Então ele vem um passe, aí ele vem aqui na outra estrutura, 2 passes. E 4 passes nos tubos. 1, 2, 3, 4. Então é comum entender trocador de calor, casco e tubos, né? 2 passes no casco, 4 passes nos tubos ou mais, tá? Então, esses passes, né, eles visam maximizar a troca de calor, porque aí faz com que o fluido ele fique mais em contato um com o outro dentro da estrutura e também reduz, né, o espaço com que esse equipamento poderia ocupar na forma construtiva. Outro exemplo, né, é uma classificação especial, tá, que é importante aí de trocadores de calor. Ele visa aumentar a superfície de transferência de calor, produzindo, né, uma estrutura compacta. A gente chama de trocadores de calor compactos. Por quê? Você aumenta a área superficial de transferência de calor, ao mesmo tempo que o espaço na qual esse equipamento ele ocupa é bem reduzido. Ele lida geralmente com gases e líquidos, tá? Então a gente tem uma área de troca bem alta. Então aqui nós temos alguns exemplos. Tubo plano, né? Nós temos um tubo no formato aqui retangular,
circular. Aqui, no caso, uma configuração onde nós temos placas que são onduladas, né, que maximizam aí o escoamento. Então, são múltiplos passes. Geralmente, a seção de escoamento aqui, essas áreas onde o fluido escoa, é bem pequena, na ordem de diâmetro aí de 5 milímetros. E o escoamento é laminar. Então, para que você consiga maximizar a troca, tem de se aumentar essa área superficial. E essas configurações aqui, elas aumentam a área, né, superficial. A área superficial por unidade de volume vira em torno aí, quando está tratando de líquidos, 400 metros quadrados por metro cúbico ocupado. Tá? Se esse aqui tem 1 metro cúbico, ele vai ter uma área superficial de 400 metros quadrados, quando se está lidando com líquidos. Se for trabalhado com gases, a área chega de 700 metros quadrados por metro cúbico, tá? Ou seja, por volume do equipamento. Então, é um caso típico aí, tá? Então, essa estrutura conrugada é muito comum a gente ver, né, em ar-condicionados, radiadores, né? Sistemas de arrefecimento. Antes de entrar um pouquinho nessa parte matemática, é importante falar um pouquinho dos nomes, tá? Porque os nomes dos trocadores de calor, eles variam de acordo com a aplicação. Quando a gente chama de condensador, a gente está utilizando um trocador de calor para resfriar um dos fluidos. Tá? Então, o condensador, a função dele é resfriar um dos fluidos que condensa ao escoar. O evaporador, ele usa para aquecer um dos fluidos que vaporiza. Tá? Então, a gente pode encontrar outros nomes na prática aí. Bom, para a gente tentar chegar no projeto desses equipamentos, a gente tem que entender um pouco de um parâmetro importante, que é o chamado de coeficiente global de transferência de calor ou coeficiente global de troca térmica. Tá? Esse coeficiente global ele é caracterizado pela letra U. Ele está relacionado ao quê? Né? Então, a gente vai utilizar ele para calcular a taxa de transferência de calor. Tá? Então, ele entra aqui no lugar do coeficiente convectivo. Por quê? Quando a gente estuda um equipamento como esse, vários fatores influenciam no coeficiente convectivo. E o coeficiente global ele é um parâmetro, né, que está relacionado à resistência térmica de dois fluidos que estão a diferentes temperaturas. Nós temos essa equação aqui, tá? Onde AS é a área superficial e o Uzinho é o nosso coeficiente global de troca. Tá? Então, basicamente, ele é o nosso coeficiente de proporcionalidade, tá? Entre a taxa de transferência de calor e a nossa força motriz aí, que é a diferença de temperaturas entre os fluidos. Tá? Então, a gente leva em consideração as paredes também do equipamento. Então, por exemplo, aqui nós temos a condutividade térmica do material, ele entra no cálculo, considerando aí paredes planas ou cilíndricas. Então, quanto menor for a resistência térmica, ou seja, quanto maior for a condutividade térmica do material, nós vamos maximizar a troca aqui. Tá? Então, nós temos também a influência da área, das áreas, tá? Que seria, no caso aqui, a área do tubo, aqui, e a área interna do tubo. Então, nós temos convecção interna e externa, aqui dentro. Outro fator que entra aqui nas paredes, então, a gente também leva aí pela deposição de incrustações.
Então, como o fluido dentro de uma tubulação, pode conter particulados que vão se sedimentar e incrustar. E isso gera uma resistência condutiva da superfície sólida, tá? Que internamente na tubulação e externamente aí. Tá? Então, tudo isso é levado em consideração para esse cálculo. E, a partir dessa determinação, a gente chega no valor, né, que vai nos levar à taxa de transferência de calor. Tá? Então, a gente tem essa equação aqui, que ela é baseada na equação do balanço de energia entre o fluido quente, aqui a capacidade calorífica do fluido quente, a vazão mássica desse fluido quente e aqui com relação à do fluido frio e as suas temperaturas aqui. Se nós estivermos trabalhando com condensadores e evaporadores, o que a gente percebe? Nesses equipamentos, a gente tem mudança de fase. Né? Quando tem mudança de fase, a gente não tem diferença de temperatura. Então, a taxa de transferência de calor, nesses casos, ela é em função apenas da vazão mássica e do calor latente desse fluido aí em questão. Tá? Então, aqui nós temos as diferenças de temperatura, né? Aqui no caso, tratando-se do fluido quente que entra e que sai, e aqui do fluido frio que entra e que sai. Aplica-se, né, nesse caso, né, a diferença, na verdade a gente usa, né, uma média de temperatura, que seria a média logarítmica das diferenças de temperatura, que a gente viu na aula anterior, um pouco atrás, quando nós começamos a falar de convecção. Tá? Então, essas são as equações muito importantes na hora, né, de se iniciar o dimensionamento e prever a capacidade de transferência de calor do trocador de calor. Bom, vamos falar um pouquinho de outro parâmetro, né, de projeto de trocador de calor, que é a efetividade NUT. Tá? Para que serve esse método da efetividade NUT? NUT significa número de unidades de transferência. Tá? Basicamente, esse método ele visa, né, ser um parâmetro de projeto do trocador de calor quando, né, a gente não conhece as temperaturas das correntes de saída. O que é isso? Quando você não sabe qual que vai ser a temperatura de saída do fluido quente ou do fluido frio. Então, a gente usa esse método. Associado a outro, a gente vai ter algumas informações. Tá? Basicamente, quando a gente vai trabalhar num projeto de um trocador de calor, a gente está preocupado com a área de troca térmica, com a área, né, superficial de troca térmica, com o coeficiente global e com as temperaturas, tá, de entrada e saída das correntes, além, claro, das vazões mássicas. Vazões mássicas, né, é o quanto de quilograma por segundo do fluido está entrando ou saindo dentro daquele equipamento. Então, o método efetividade NUT, que, como eu disse, ele é baseado em um número de unidades de transferência, ele é usado quando a gente desconhece a temperatura de saída ou quando a gente quer determinar essas temperaturas de saída com base, né, em parâmetros já conhecidos do equipamento. Então, para a gente calcular a taxa de transferência ou de troca de calor, a gente usa um conceito de efetividade, por isso que é efetividade NUT. Efetividade NUT, basicamente, a efetividade, na verdade, é uma divisão entre a taxa de transferência de calor do equipamento e a taxa de transferência máxima de calor que poderia ser atingido. Então, isso aqui é um valor que vai de 0 a 1. Mas quando esse equipamento atingiria a maior taxa de transferência de calor?
A maior taxa de transferência de calor vai ser atingida quando a capacidade calorífica seja mínima, tá? Então, quando a capacidade calorífica for mínima desse fluido escoando, a gente teria, né, a máxima transferência de calor, que a gente chama aí de C mínimo. Então, a capacidade calorífica do fluido. O C mínimo, que a gente vai utilizar aqui, né, a taxa máxima é dada pelo C mínimo, multiplicado pela diferença de temperatura do fluido quente que entra, menos a temperatura do fluido que entra, porque nós não conhecemos as de saída, então a gente faz essa análise. E utilizamos o menor valor entre as capacidades caloríficas dos fluidos, quente ou frio. O que for menor dos dois, a gente obtém por essa equaçãozinha aqui, vazão máxima, né, vezes a capacidade calorífica, e a gente obtém o menor valor, a gente insere aqui, e aí nós obtemos o valor máximo. Jogando de volta nessa expressão, a gente sabe a efetividade, tá? Então, é um caso aí de se estimar, idealizar qual que é o maior valor de troca térmica possível. Quando nós estamos trabalhando com um fluido que está condensando ou fervendo, a gente diz que a capacidade térmica, né, é infinita. Então, nesse caso aí, a gente vai partir para razões entre as taxas de capacidade calorífica mínima e máxima. E gera esse outro parâmetro aqui, que é o C razão. A gente vai utilizar esse parâmetro para observar graficamente, tá? Em um gráfico. Então, a gente sabe que essa razão também aqui vai estar entre 0 e 1 também, que uma é a máxima e outra é a mínima. Então, igual aqui, né, nós temos a do nosso equipamento e a máxima, idealizando-se que poderia atingir, a gente vai ter esses valores, tá? Bom, agora, como que eu utilizo, né, o NUT, né, o número de unidade de transferência. Então, o NUT ele é calculado, né, usando o coeficiente global, que é determinado naquela equação anterior, a área superficial e o valor da capacidade calorífica mínima, tá? E de acordo com esses valores, a gente vai, né, partir para equações, tá? São equações. Por quê? Eu quero saber qual que é a taxa de transferência de calor, né? Quando eu desconheço as temperaturas das correntes de saída, né? Porque se eu soubesse as de entrada e de saída, eu já conseguiria estimar, né? Como eu não conheço, eu quero estimar a do trocador. Então, eu vou tentar encontrar o valor da efetividade. Então, a efetividade multiplicada pela máxima troca de calor vai me dar o valor, né, da troca de calor do equipamento. Só que para eu encontrar isso aqui, eu tenho que utilizar tabelas, né, que são obtidas através, né, são utilizadas equações que são postas em tabelas que é em função do NUT, que é um número, né, e do valor dessa razão aqui. Então, se eu souber esses parâmetros, eu consigo encontrar a equação apropriada que vai nos fornecer a efetividade. Então, por exemplo, para um trocador de calor bitubular com escoamento paralelo, é essa equação. Então, ela é em função do número NUT e do C razão. E dependendo aí do tipo de equipamento, né, a gente tem várias outras equações que nos fornecem essa efetividade. Tá? Então, é por isso que nós usamos essa ferramenta. Tá? Então, vamos resumir aqui, só para a gente entender a função de cada uma dessas expressões. A gente usa a efetividade NUT quando nós desconhecemos, né, as temperaturas
as temperaturas de saída, ou quando nós queremos determiná-las, tá? E a média logarítmica de temperatura, ela vai nos fornecer, através da equação, né? Quando nós já sabemos os demais parâmetros, ela vai nos dar diretamente, né, o valor da troca térmica aqui, tá? E a gente pode utilizar essa equação também para definir qual que é a área superficial dos tubos, que vai nos dar também a quantidade de tubos que a gente vai precisar inserir no equipamento, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, onde a gente vai usar esses conceitos da... Então, nós temos um exemplo aqui. Uma empresa fabricante de cosméticos precisa testar a estabilidade térmica da glicerina, a qual é matéria-prima para seus sabonetes, antes de utilizá-la. Então, ele quer saber, né, a estabilidade térmica da glicerina antes de utilizá-la. Então, para isso, a corrente de glicerina será aquecida em um trocador de calor e suas propriedades serão avaliadas. Tá? Então, vai ser escoado aí essa glicerina em um trocador de calor e vai avaliar as propriedades. Então, será utilizado um condensador para aquecer, aqui está a vazão da glicerina, as características, né, a capacidade calorífica e a temperatura que entra no equipamento, 25 graus. Sabe-se que a área de troca térmica é 3 metros quadrados. Então, a área superficial é de 3 metros quadrados aí. Que o vapor está saturado à pressão atmosférica e que o coeficiente global de troca térmica, que é o nosso U, né, já foi dado aqui, é igual a 1.310 watts por metro quadrado Kelvin. Nessas condições, deseja-se saber a taxa de condensação e a temperatura de saída da glicerina. Então, qual que é a taxa, né, que é o Qzinho, e qual que é a temperatura de saída. Né? A gente sabe que ela entra a 25 graus, ele quer saber a temperatura de saída, por quê? Né? A glicerina, nessa avaliação térmica, pois é adequado, né, para a glicerina, nessa avaliação de estabilidade térmica, que ela atinge em torno de 95 graus na saída. Então, a gente tem que verificar as condições para que ela saia nessa temperatura. Então, vamos fazer o cálculo. Então, como a gente está analisando aqui que é um trocador de calor condensador, a gente viu que a capacidade calorífica ela é infinita, né? Porque a troca, na verdade, né, nesse caso, há uma mudança de fase, né? Nós estamos falando aí de uma situação onde não há gradiente de temperatura. Nesse caso, no fluido que está, no caso do fluido aquecido, né, que é o vapor que está sendo transmitido ali dentro. Então, a gente tem que o C máximo, né, ele tende ao infinito, que nesse caso aí é a capacidade calorífica do vapor. E o C mínimo é o do fluido frio, que é no caso da glicerina, que é obtido pela vazão máxima dela, né, multiplicado pelo valor da sua capacidade calorífica, CP. Então, aqui nesse caso vai ser 0,85 vezes 2.319. Então, nesse caso, a capacidade calorífica mínima aí vai ser 1.971. Então, que é o que a gente vai usar. Onde eu vou utilizar o C mínimo, né? Só para lembrar, o C mínimo ele é usado na hora que a gente vai determinar o número de unidades de transferência, que ele é igual ao coeficiente global de troca térmica, a área superficial dividido pelo C mínimo. Então, o U a gente tem,
que é 1.310. A área superficial é 3 metros. E o nosso C mínimo é 1.971. Então, o nosso NUT, aqui para esse caso, vai ser 1,99. Beleza. Agora, eu preciso usar, né, a expressão que vai nos dar a efetividade, né? Então, a gente tem que voltar aqui para a nossa tabela. Então, a tabela diz o seguinte: para evaporadores e condensadores, né, a efetividade ela é obtida por essa expressão. A efetividade é igual a 1 menos o exponencial de menos o nosso NUT aqui. Então, a efetividade é igual à efetividade máxima, nesse caso, né, que é 1 menos o exponencial. A gente pode entender aquele XP como o número de Euler elevado a menos 1,99, que é o nosso número de NUT aqui, que vai nos dar a 0,863. Então, nós já temos condições de calcular, né? Na verdade, ainda nós não temos, né? Porque nós sabemos que a efetividade também é dada pela razão entre a troca térmica, né? A taxa de troca térmica que a gente quer, dividido pela máxima. Então, a gente precisa determinar qual que é a máxima. Então, a máxima a gente vai calcular pela expressão dada também durante a aula. Então, a taxa máxima de transferência de calor é igual ao C mínimo, que multiplica, né, a diferença de temperatura do fluido quente que entra, menos a temperatura do fluido frio que entra. Então, nós temos condições agora de calcular. O C mínimo ficou no valor de 1971. 1971, a diferença de temperatura vai ser 100 menos 25. Nesse caso aqui, vai resultar, se multiplicarmos, 147.825 watts. Então, essa aqui seria, né, a condição ideal, né? A máxima troca de calor possível. E como nós temos esse método da efetividade, apenas um percentual desse valor aqui efetivamente é que vai ser trocado. Então, nesse caso, é o E vezes o Q máximo. O nosso E foi igual a 0,863. 0,863 vezes o Q máximo, 147.825, que nesse caso vai resultar em 128.000 watt ou 128 kW. Então, nós já conseguimos dar uma das respostas, né? Ele quer a taxa de condensação. Então, esse é o valor da taxa de condensação. Não, na verdade, essa é a taxa de transferência de calor. A taxa de condensação a gente ainda tem que determinar. Tá? Então, vamos agora calcular a temperatura de saída e, por fim, a gente calcula a taxa de condensação. Então, isso aqui a gente vai guardar, a gente vai usar mais à frente. Então, vamos lá. Então, como que eu calculo a temperatura de saída? Então, a temperatura de saída, ela é dada pela taxa, né, de troca de calor, que é igual ao C mínimo, vezes a diferença de temperatura do fluido frio que sai, menos a temperatura do fluido frio que entra. Tá? A do fluido frio que sai é a nossa incógnita. A que entra, o equipamento fornece, que é 25 graus. Então, se a gente multiplicar, tá, o nosso C mínimo, que no caso é 1971, por essa razão aqui, e isolar corretamente, porque nós temos todos os parâmetros aqui. Tá? Então, vou fazer por partes para a gente não se perder.
Então, eu já tenho essa informação, 128 vezes 10 ao cubo, tá? Vamos usar aqui em watt. O C mínimo, que é no caso é 1971, vamos converter para manter, né? 1971. A temperatura de saída do fluido frio, a temperatura do fluido que entra é 25 graus. Então, por algebrismo, a gente consegue isolar a temperatura de saída do fluido, no caso do fluido frio aqui, nesse caso é a glicerina, né? Ela vai sair mais quente, mas mesmo assim não se compara, né, a temperatura do vapor. Nesse caso aqui vai ser 90 graus. Então já temos a resposta sobre a temperatura de saída da glicerina. O que ele quer também saber é a taxa de condensação. A taxa de condensação é dada por essa expressão aqui, tá? É o Q, que é igual ao mV, dividido pelo, aqui no caso aqui, é o coeficiente, é o calor latente desse fluido. A taxa de condensação, basicamente, seria a vazão mássica, tá? Então, quanto que se condensa de glicerina por segundo, né? Então, ele quer saber isso aqui. Essa é a taxa de condensação. Então, o nosso mV é igual ao Q dividido pelo HFG, que é o calor latente aí desse material. O exercício, ele não nos fornece qual que é o calor latente da glicerina, então a gente precisaria consultar. Então, para esse caso aqui, o calor latente da glicerina, ele é 2.257. Tá? Então, esse aqui é um parâmetro desse tipo de fluido. A água tem outro valor, entre outros. Então, se nós dividirmos 128.000 por 2.257, a gente vai chegar a um valor de 56,7 quilogramas por segundo. Então, esse é o valor. O que nós podemos concluir, né? Nós chegamos às informações, qual que é a taxa de condensação e qual que é a temperatura de saída. A gente percebe que a temperatura de saída ela é inferior a 95 graus, que é o valor desejado, né? Que garante aí a matéria-prima em condições para ser avaliada a sua estabilidade térmica. Bom, para a gente garantir, né, para que isso aconteça, né, a gente precisa de uma alta vazão de vapor, né, que no caso aqui seja de 56,7 kg por segundo, comparado aí a 0,85 kg por segundo. Então essa aqui é a vazão de vapor necessária, né, para que haja uma temperatura de saída da glicerina a 90 graus. Então, tem que ser superior a esse valor para a gente conseguir maximizar e atingir uma temperatura de 95 graus. Então, esse é o exercício. Então, assim, o que é interessante entender é o mecanismo de resolução, né? O problema, ele não pede para que a gente encontre qual que é o valor da taxa de condensação capaz de gerar uma temperatura de saída de 95 graus. A gente poderia fazer isso, né? A gente substituiria aqui os termos dentro dessa expressão e encontraria uma taxa de troca de calor, depois inseria novamente nessa expressão e encontraria qual que é a vazão de vapor capaz de gerar essa temperatura de saída. Tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês. Na semana passada já foi passado outra atividade. E essa é a última atividade avaliativa. Depois a gente vai ter a semana que vem e depois é as provas. Então é importante que vocês praticarem. Essa é a questão 3 da sessão 3.3. Então vocês podem lá fazer. Eu vou deixar um formulário, como sempre,
para vocês anexarem, tá? Então, essas são atividades que valem pontuação de sala e serve para praticar para a prova, tá? Então, essa é a atividade de hoje. Foi consultado para essa aula esses dois materiais, o livro do Bergman, que é baseado totalmente o nosso material institucional baseia-se basicamente todo nele, e do Sengel também, que é uma referência interessante para quem quiser se aprofundar nos conteúdos. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Jean Lucas, Bruno, No momento, Edson? não. Não, professor, tá tranquilo. Essa atividade a gente vai fazer e mandar pro senhor? Isso. Anexa lá no Aí formulário. até semana que vem? Até a semana que vem? Como é que é? Isso. Sempre até o dia da aula. Então, ainda tem atividade da semana passada, que está valendo Aham. até hoje ainda, tá? Ah, Então, tá. Para entregar hoje, no caso, é só aquele que o senhor pediu fazer a pesquisa.